Salve, salve pessoal, estudantes para concurso público e cidadãs em geral. Sou o professor Paulo Lacerda, estamos aqui nesse vídeo para passar uma informação de suma importância para a sua prova de concurso, que é o nosso objetivo central, mas de forma periférica, dando aquele enriquecimento de cidadania para vocês, conhecendo o que acontece aí nos bastidores da nossa política, do nosso orçamento, ou seja, do seu dinheiro. Aqui nessa aula a gente vai abordar sobre as chamadas emendas individuais, prioritariamente, versus o chamado orçamento secreto. Né? Todo mundo já ouviu falar nesse orçamento secreto. Há uma discussão aí, judicialmente inclusive, sobre a pertinência ou não desse movimento que nasceu no Congresso Nacional para dar mais autonomia ao Congresso e tal, mas que ao mesmo tempo pode infringir alguns princípios orçamentários e, quiçá, constitucionais. Antes de começar a aula em si, pessoal, já convido a todos para inscrever-se aqui no nosso canal, tá? Fique à vontade aí para acompanhar nossos vídeos, os já gravados e os próximos. E, claro, curtir esse vídeo, repassar aí para seus colegas. É muito importante para quem cria conteúdo aqui para vocês ter esse feedback aí para que a gente possa crescer o nosso canal e, claro, ter mais qualidade nos vídeos, mais enriquecimento para a sua preparação, beleza? Bom, pessoal, eu sei que vocês devem estar curiosos, então vamos começar já falando. As emendas parlamentares do orçamento secreto também são conhecidas como emenda PIX. Claro, o fato de ser chamada de secreto e PIX é uma forma pejorativa, já imaginando que a gente vai se deparar com situações que beiram o infringimento a princípios orçamentários e constitucionais. Tá? Primeira coisa importante, o que são emendas parlamentares no contexto geral? Como conceito geral, emendas parlamentares, não só para a lei orçamentária anual, segundo o relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União, são as ferramentas ou instrumentos utilizados pelo Poder Legislativo, e somente ele, para proporem alterações ou aprimoramentos de qualquer matéria legislativa, ou seja, que passe pelo Congresso Nacional no âmbito federal, para sua deliberação. Segundo o processo orçamentário, aí já puxando a corda aqui para o nosso lado, tá? Que também é um processo legislativo, é também a emenda parlamentar, como já frisado, a ferramenta utilizada pelo Poder Legislativo para participar da elaboração, indiretamente nesse caso, grifos nossos, e da alteração do projeto de lei que resultará no Orçamento Geral da União, o qual, após aprovado, denomina-se de Lei Orçamentária Anual, a nossa famosa LOA. Enquanto estiver tramitando no Congresso, é chamado de PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual. À luz da agência Senado, elas são proposituras por meio das quais os parlamentares podem opinar e influir a alocação de recursos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato e também, claro, a sua eleição, né, junto à própria União, como também aos estados, DF e municípios, ou seja, as suas regiões naturais, digamos assim. Então eles assumem aqueles compromissos e é por meio das emendas que levam, digamos assim, esses compromissos de forma mais material, né, e não de forma mais subjetiva, de forma material. Posto de saúde, odontologia, esporte, shows, qualquer coisa que esteja dentro da lei. Quais são as classes de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual? Elas podem alterar, pessoal, tanto a redação do texto original, tá? Primeira emenda, enviado pelo chefe do Poder Executivo, quanto as receitas estimadas, segundo tipo de emenda, e a despesa fixada, que é o terceiro tipo de emenda, que é essa que nós vamos abordar e vamos aprofundar o conhecimento na LOA. E, em linhas gerais, pode ser classificadas como individuais ou colegiadas ou coletivas. As individuais, elas podem ser individuais por parlamentar, então os 594 parlamentares têm essa autonomia, de autoria apenas de um parlamentar, então eles vão lá para o seu gabinete e determinam o que eles querem. E também por relatoria. Nesse caso, especificamente, tem várias, tá? Mas o que nos interessa, pessoal, são propostas por um parlamentar, um dos 594, denominado de relator geral do projeto de lei orçamentária anual, que pode ser um deputado ou um senador, escolhido a cada ano para confeccionar o parecer geral, que será votado pela Comissão Mista de Orçamento. Então, todo ano, antes da primeira sessão da CMO, os parlamentares daquele ano, da CMO, elegem um relator, e esse relator ele vai ser o responsável por confeccionar a peça central que será
elevada, né, digamos assim, ao seu posto, né, de votação, sempre levando em consideração que o relatório geral publicado por ele é uma síntese daquele projeto como um todo, que ele que vai para a votação, tá? Essas duas aqui, ó, nos interessam bastante porque elas vão se apegar ao orçamento secreto chamado emenda PIX. Já as colegiadas são as de bancada, propostas por um conjunto de parlamentares do mesmo estado ou região. Nesse caso, se for estado, for região, tudo bem, tá? Mas se for estado, pessoal, elas são também conhecidas como impositivas, tá? Hoje são chamadas impositivas. E as de comissão, de autoria das comissões permanentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do próprio Congresso Nacional, inclusive da CMO, viu? Então você, participante da CMO, você pode emendar o orçamento de duas formas. Ou como participante da CMO, mas já é colegiado, já não é sua sozinha, ou por meio do parlamentar, beleza? Por ser parlamentar, você já tem direito, tá? Bom, qual foi a escalada temporal, qual foi a escalada do tempo para a gente chegar nos dias atuais e esse tipo de emenda ser tão deliberada, discutida no âmbito jurídico, por exemplo? Tudo começou em 2015, com a edição da Emenda Constitucional 86, que criou as emendas individuais, e somente só as individuais, de execução obrigatória, chamadas emendas impositivas, no montante de 1,2% da receita corrente líquida estabelecida no projeto de LOA. Esse percentual e esse parâmetro não existem mais, tá? Observado que a metade desse percentual, ou seja, 0,6%, seria destinado às ações de serviço público de saúde. Isso aqui ainda existe na próxima emenda que a gente vai falar, nas próximas que a gente vai falar. Bom, em 2019, houve outra edição de uma emenda chamada 105, número 105, que criou as figuras do repasse direto. Dos repasses, diretos de tais emendas, por meio de transferência especial, que é o ponto central dessa aula, pois elas materializam o chamado orçamento secreto ou chamadas emendas PIX, as que são notoriamente carentes de transparência. Então, gente, o ponto central da aula está nessa transferência especial, que só acontece com as emendas individuais. Tem também as transferências com finalidade definida. Essa aqui não mudou muita coisa não, tá? A transparência continua tudo bonitinho. O trâmite que é diferente, mas a transparência não foi infringida aqui não. Por isso que a transferência especial é a mais importante. Já em 2019, ainda em 2019, uma emenda anterior a essa estendeu tal imposição das emendas individuais à execução das emendas de iniciativa de bancada, de parlamentares de Estado ou do DF. Já que não existe bancada municipal, tá, gente? Pode ser que leve para algum município, tá? Mas a bancada não existe municipal no Congresso. No montante de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, só foi uma extensão, mas essas aqui não infringem o princípio da transparência. Já em 2022, houve a edição da emenda 126, que alterou substancialmente a emenda 86, que são as chamadas emendas individuais de execução obrigatória, sofreram alteração substancial, na qual elas serão aprovadas não mais em até 1,2%, e sim 2% da receita corrente líquida, isso não mudou, mas não do projeto de LOA, e sim do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, conservando o fato de que a metade desse valor, nesse caso agora 1%, tem que ser destinado à área de saúde. Então isso não mudou, tá? Sendo 1,55 para os parlamentares da Câmara, ou seja, os deputados, e 0,45 aos parlamentares do Senado, totalizando, como eu falei, 2%. Isso aqui também foi uma alteração que aconteceu, tá? Em relação à emenda de 86. Então, isso aqui foi a escalada das emendas até chegar nos dias atuais, beleza? Veja que essa emenda 126, não alterou a questão das transferências especiais ou finalidade definida. Mudou só a questão do caráter de trânsito dentro do Congresso Nacional. Bom, tudo começa quando o presidente da República, pessoal, edita um projeto de lei orçamentária anual, cheio de receitas e despesas, né? Imposto de renda, taxa, multa, obras, pessoal e comida, sem as emendas parlamentares. O presidente tem até 31/8 para enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei, que por sua vez é enviado para a CMO. Nesse movimento do envio até o início do trâmite da CMO, o artigo 66, parágrafo 5º da Constituição, autoriza o presidente a enviar mensagens ao Congresso Nacional para propor modificação dos projetos a que se refere este artigo,
que inclui, por exemplo, créditos adicionais, LOA, PPA, né? Enquanto não iniciada a votação na CMO da parte cuja alteração é proposta. Segundo a Resolução 001 de 2006 do Congresso Nacional, solicitado pelo ministro da área competente e comprovação de que houve erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Isso é um trâmite para você não errar, porque essa mensagem aqui, pessoal, ela não é emenda, viu? Cuidado. Ela é uma mensagem mesmo, uma comunicação oficial de que o presidente se arrependeu de alguma coisa e ele quer alterar. Lembrando que essa alteração só pode ser antes do trâmite da CMO. Se for enviada durante o trâmite, ela será arquivada. Tá? Lembrando que aqui é sem emendas. Depois, a CMO, agora com os parlamentares enviando as emendas, né, as emendas parlamentares à CMO, a CMO passa para o Congresso Nacional novamente, uma terceira fase, para que haja aprovação final. Nesse caso agora, com as emendas. Tá? Aí o Congresso Nacional tem até 22/12, no âmbito federal, para enviar ao presidente da República a LOA agora com as emendas. Tá? Então, imposto de renda, taxas e multas, obras, pessoal e comida podem sofrer alterações. O presidente tem duas opções aqui. Ele sanciona, promulga e publica ou veta. Se ele vetar, os motivos do veto, que são inconstitucionalidade ou interesse público, devem ser enviados até 48 horas ao Congresso Nacional, que até 30 dias após o recebimento deverá deliberar sobre eles, podendo rejeitá-los por maioria absoluta. Então, geralmente o presidente vai tentar evitar que algum tipo de que alguma alteração do projeto de lei possa comprometer alguma coisa do país. Né? Aí o Congresso vai deliberar ou não. Lembrando que no processo legislativo, que é especial, processo legislativo orçamentário, não a casa iniciadora, não a casa revisora, tá, gente? Então, veja, ó, Congresso, CMO, Congresso, não é Câmara e Senado, não. Salvo crédito extraordinário, porque ele é aberto por medida provisória, e a medida provisória exige a entrada na Câmara dos Deputados. O artigo 66 da Constituição denomina que os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso, mas de forma de regimento comum e não separados. Tá? Então, cuidado, não tem casa iniciadora nem revisora para a LOA. Bom, é nesse momento aqui ó, que tem as emendas. Então, vamos atacar nessas emendas aqui. Bom, nós sabemos que nós temos colegiadas e coletivas individuais. São as classes das emendas. Tá? Competência para emendar. As individuais, ela pode ser por parlamentar. Por parlamentar, atenção, o número é de 25 emendas, então os 594 parlamentares, cada um deles pode emendar o orçamento até 25 vezes. Então, eles podem emendar uma vez, duas, três. Lembrando, com o advento da Emenda Constitucional 126 de 2022, revogou em parte a Emenda Constitucional 86, alterando e ampliando o artigo 66, repaginando, por fim, as emendas impositivas de execução obrigatória, emendas individuais. Tá? Aprovadas agora no limite de 2% da receita corrente líquida, antes era 1,2%, executado ou realizado no ano anterior ao da aprovação do PELOA, antes era do próprio PELOA. Se o PELOA tramite em 2023, usa-se a receita corrente líquida de 2022 para 2024. Então, se eu estou em 2023... eu vou usar o que aconteceu em 2022 para alterar o projeto de LOA que está em 2023, que será executado em 2024. Ok? Sendo 1,55% destinado à Câmara e 0,45% destinado ao Senado, dos 2%. Tá? Lembrando que metade desse valor, 1%, será destinado às ações de saúde, tá? Salvo pagamento de pessoal e seus encargos. Ou seja, não posso dar um aumento para enfermeiro, usando essa emenda não, tá? Porque a emenda é para um ano só e o aumento seria para sempre. Afastada essa obrigação. Tudo isso aqui, pessoal. Não, perdão, aqui, ó. A partir daqui. Tudo isso aqui é afastado se tiver impedimento de ordem técnica. Então, tecnicamente, aquela emenda do parlamentar não se adequa à legislação ambiental, à legislação sanitária, à legislação comercial. Então, alguma coisa faz com que o presidente se sinta imune a essa obrigação, porque ele invoca uma decisão técnica, dizendo que aquela emenda para aquela despesa não pode ser feita. Tá? Bom, como é que a gente sabe a receita corrente líquida? A receita corrente líquida é o somatório da receita corrente bruta menos 3 mandamentos, o que a Constituição manda pagar, o que a lei manda pagar e o que a Previdência manda pagar da respectiva LOA. Lembrando que o somatório da receita bruta é tributários, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências e outros, é o tricopasto. Então você vai somar tudo isso que está na LOA. Lembrando que para fazer o cálculo, essa LOA tem que ser do ano
anterior, tá? Ao ano que você está emendando o orçamento. Se eu estou emendando em 2023, tem que ser em 2022, tá? Menos mandamentos, que são obrigações vinculadas e obrigatórias. Então, é simples. Ó. Se a receita corrente bruta é de 100 e os mandamentos constitucionais foi de 40, então eu tenho uma receita corrente líquida de 60. E aqui, pessoal, eu multiplico por 0,02 para saber quanto o parlamentar, ou seja, os parlamentares, podem emendar o orçamento, né? Já que é 2% da receita corrente líquida. Cuidado, não é 2% dos R$100, é dos 60, porque eu tenho que tirar esse valor aqui. Como funciona, então? Imaginando que na sua prova cai assim, ó, receita corrente líquida é igual a 20 mil menos 2 mil. Receita corrente líquida é igual a 18. Então vai ficar 18 mil vezes 0,02, 2%, 360 mil, ou 360 reais, que é o total para as duas casas. Agora eu vou distribuir. A Câmara, ela tem um quinhão ali, tem uma parcela de 1,55. Então você vai pegar 18, que é o valor da receita corrente líquida, e multiplicar por 0,0155, que vai dar 279. Você vai pegar 279 e dividir por 503 parlamentares, vai dar 54 centavos para cada um. Claro que esses valores são irrisórios, são milhões de reais, tá? Já o Senado, mesma coisa. Divisão 18 vezes 0,0045, que é 0,45%. Vai ficar, então, 81 para todo o Senado. Então, vai pegar R$81, dividir por 81 parlamentares, vai dar R$1 para cada um. Beleza? Ok. É assim que calcula para toda a máquina pública. Agora vamos chegar. Esses valores aqui, ó, de 279 para a Câmara e R$81 para o Senado Federal, podem ser enviadas por meio dessas emendas. Esse cálculo é só para as emendas individuais, tá? As emendas coletivas de bancada têm seus cálculos específicos. Então, o valor de execução obrigatória será destinado. Então, o parlamentar ele pode usar a emenda dele para algo que seja da União, tá? Algo que seja da União, ou para outros entes da federação. Essa aqui é a novidade. Essa aqui é a grande novidade. Antigamente ele tinha que enviar para a União, tá? Sem essa obrigação de aplicação nos outros entes. Era mandado para a União e a União via a pertinência, porque não era de execução obrigatória. Mesmo que seja repassado para outros entes, ou seja, no futuro repassada para outros entes, sempre repassando a priori ao ministério respectivo, embora de forma protocolar. Por exemplo, se é uma emenda para a saúde, esse valor tem que ir para o Ministério da Saúde para depois o Ministério enviar, tá? Não tem assim um envio Congresso direto não, tá? Só que esses envios para os outros entes pode ser por transferência com finalidade definida ou transferência especial. Qual o detalhe? Que na transferência definida há um carimbo, pessoal, ou seja, há uma destinação certa, desde o momento que eu emendei aqui, ó, desde o momento que eu mandei para o Ministério, o Ministério já sabe o fim. Tá? De quê? Das transferências definidas. Então, o Ministério já sabe que é para aquele objeto, para aquela despesa, etc. Tá? Pertence à União, ou seja, é um gasto que vai ser feito pelo município, pelo Estado, pelo DF, mas é uma coisa da União, tá? E aplicado pelo ente beneficiado. Já na transferência especial, o fim não é definido por ela. A transferência especial. Então, a finalidade não tem ainda. Eu não sei qual o fim dessa despesa. Só vou saber lá no final, quando o Estado, o município aplicar o dinheiro. Então, ela não tem carimbo, tá? E não tem, desculpa aqui, ó, é 100, né? É 100. Sem destinação certa, tá? Ou seja, é um dinheiro que vai para o Ministério não sabe nem o que vai ser feito com esse dinheiro é repassado para o ente só depois que o ente vai dizer. Já dá para entender aqui que tem um descompromisso com o princípio da transparência, né? Então, pertence ao ente, que é beneficiado, e não ao município, tá vendo? Ó? Pertence ao ente, o dinheiro é dele, e aplicado pelo ente beneficiado. Então, é uma coisa igual. Então, nos dois casos, o ente aplica o dinheiro. Só que no caso da transferência definida, em algo que seja da União. Por isso que, a priori, eu já sei o que é. Já no caso da transferência especial, é só quando o ente for aplicar o dinheiro. Fica comprometido demais a transparência, né? Lembrando que em nenhum dos casos, ou seja, em ambos os casos, os recursos transferidos não integrarão
a receita do ente beneficiado para fim de repartição do cálculo dos limites da despesa com pessoal, ativo e inativo, e do endividamento, que estão regulamentados na LRF. Então, porque se esse dinheiro fosse enviado para esse ente e ele computasse, ele poderia gastar mais com o pessoal. Só que ano que vem poderia não ter mais a emenda. Entendeu? E aí esse pessoal, né, que eu chamei para trabalhar lá no Estado, por exemplo, por meio de concurso, não teria recurso para pagá-lo, entendeu? Por isso que não pode ser utilizado para você gastar mais com o pessoal. Bom, quais são as características que a gente... Esse organograma é muito legal para você entender que o dinheiro pode ir para a União ou para os outros entes. Se for para outros entes, pode ser por transferência definida, que é aplicado pelo ente, mas em algo que seja da União. Então eu posso enviar direto para a União fazer, ou enviar para o outro ente, para o ente fazer para a União. Beleza. No caso da transferência com especial, o dinheiro vai para o ente e o dinheiro é dele. Não é mais aplicado em nada da União, então desvincula da emenda, inclusive. A emenda ela é pulverizada, digamos assim. Para você não errar em prova, em relação às emendas individuais, nós temos a aplicação especial e com finalidade definida. Tem carimbo? Tem destinação certa? Não na especial, sim na definida. Precisa fazer convênio? Não na especial, sim na finalidade definida, porque apesar da emenda não trazer de forma expressa, a gente diz que sim, porque há a possibilidade de ter. No caso da especial, não, porque o dinheiro é do ente. O valor aplicado nos dois casos é sempre pelo ente beneficiado. Beleza. Só que pertence a quem o quê? O valor. Pertence a quem? Na especial, sempre ao ente beneficiado. Na finalidade definida, pertence à União. Então, cuidado, pessoal. O fato de ser aplicado pelo outro ente não significa que é da União, que é dele. No caso da finalidade definida, é da União. Só quem está aplicando é o ente. O valor aplicado tem que ser em programas do ente beneficiado e aqui da União. Recurso integra o valor do ente beneficiado para fins de limite da despesa com pessoal e endividamento. A gente já viu que nos dois casos não. O beneficiado pode firmar contrato de cooperação com a iniciativa privada? Sim, só na especial porque o dinheiro é dele. Não, porque ele está aplicando em algo que seja da União, então tem que ter a anuência da União. Limite para aplicação da despesa com capital. Isso aqui, cuidado, hein? No caso da especial, ela é do ente da federação, mas ele não pode se dar ao luxo de aplicar no que ele quiser. Ele tem 70% no mínimo para aplicar em despesa com o pessoal, por exemplo, obras. Tá? Então, assim, o dinheiro é dele? Sim, mas ele tem que seguir certas condições, tá? Salvo, não pode pagar serviço da dívida, tá? Já a finalidade definida não tem esse percentual porque o dinheiro é da União, tá? Só é aplicado por ele. Órgão de controle. Como o dinheiro é do ente da federação que está recebendo, então os órgãos da União perdem poder. Então, quem são os órgãos de controle? Estadual e municipal, tá? Sempre com a alusão de que tem o DF também, que é o Tribunal de Contas Estadual, o Tribunal de Contas dos Municípios, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral Municipal. No municipal nós temos o TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão estadual, mas que fiscaliza o município, né? O TCM, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo e Rio, que são os únicos dois que têm Tribunal de Contas Municipal, e a Controladoria Geral do município, tá? Já na definida, como o dinheiro é aplicado pelo ente, mas o dinheiro é da União, ele é federal, então entre o TCU, a CGU e os próprios ministérios que fazem seus controles internos, tá? Bom, aí chegamos no ponto central da nossa aula. Qual deles infringe a priori o princípio da publicidade, que é um princípio, em regra, constitucional, e o do princípio da transparência, entre outros, que é o accountability, que é o princípio orçamentário como um todo. Bom, pessoal, então infringe o princípio. Sim, o especial já está bem pacífico na doutrina, na jurisprudência, de que o orçamento secreto, a emenda PIX, tem esse contexto de infringir o princípio da publicidade, transparência, especificação, etc. Por que chamar de emenda PIX? Porque quando você faz um PIX para uma pessoa, você está fazendo um PIX para ela gastar no que ela quiser, né? Você não tem destinação a priori do que vai ser feito com aquele dinheiro. Já a finalidade definida, não infringe esse princípio, tá? Então, como é que funciona? Nesse lado de cá é a transferência definida. Nesse lado direito é a transferência especial. Quando o dinheiro é enviado para outro ente por meio de emenda individual, esse dinheiro ele repassa e no momento que ele chega à esplanada dos ministérios, ou seja, no ministério aqui específico,
ele já tem a transparência dele. Vamos colocar para cá para não confundir. Ok, pessoal? Então ele já tem a transparência. Isso quando é finalidade definida. Então já tem aqui uma transparência. Ok? E aí, esse dinheiro vai para o outro ente da federação, tá? Por exemplo, aqui, a minha cidade aqui, João Pessoa, né? E aí, João Pessoa vai aplicar em algo, pessoal, que é da quem? Da União. Em algum programa da União, tá? Ou seja, fica vinculado à emenda ainda. Já no lado de cá, vamos imaginar que a gente está falando aqui das emendas individuais, tá? Mas agora com transferência especial. O que é que vai acontecer? Esse dinheiro aqui, ó, ele vai para cá, tá? Para ser aplicado por essa cidade aqui, João Pessoa, e somente quando chegar em João Pessoa, vamos colocar para cá, ó, é que João Pessoa vai aplicar o valor. Nesse momento que ele aplicar o valor, que está na sua lei orçamentária anual, é que aí aparece a transparência. Tá? Mas aí só no momento que o município aplica o dinheiro e vai gastar o dinheiro e tal. A transparência, então, não é na fonte, entendeu? Então, assim, dizer que não tem transparência no todo, tá errado, tá? Tem lá no final, mas só no final. É como se eu desse um dinheiro para você, você gastasse o dinheiro e falasse, ó, Paulo, eu gastei o dinheiro nisso, isso, aquilo. Pô, mas não era para isso está ilegal, isso é um erro. Mas aí não tem o que mais fazer, já aplicou o dinheiro. O fato da transparência não ser lá na origem, já se entende que o princípio da transparência foi infringido, porque não dá para você ter transparência só no fim do processo. Né? Imagina você vai viajar de carro de Brasília ao Rio, chegar no Rio é que você vai me dizer quanto foi gasto. Não, você tem que dizer antes. Ó, vou gastar isso, vou gastar aquilo. Né? Isso é o problema da transferência especial, tá? Porque o dinheiro é do ente da federação, então ele faz o que quiser com esse dinheiro, tá? Já na transferência definida, o dinheiro vai para o ente, mas o ente está gastando em algo que seja da União, ou seja, fica vinculado à emenda, é algo que é da União. Ah, mas é aplicado lá em João Pessoa, por exemplo, para melhorar a orla aqui? Beleza, pode ser, mas que seja em algo que seja da União, né? Um programa da União, um programa nacional de benfeitorias em praias, entendeu? Então vai ser um programa da União, feito na cidade de João Pessoa. Já na transferência especial, o dinheiro vai para João Pessoa e João Pessoa simplesmente, se eu pudesse, aqui ó, uma mãozinha aqui, ó, né? Dá uma mãozinha, aqui é uma mão, viu? Aqui é uma mão. Aí João Pessoa dá uma mãozinha, ó, tchau, União, o dinheiro é meu, entendeu? Então por isso que infringe o princípio da transparência. Gente, se eu fosse ter 10 segundos aqui de aula para vocês, eu ia mostrar esse quadro. Esse quadro é a síntese do processo de infringimento do princípio da transparência. Tá? É a transparência na origem. Né? Não pode. Só no destino não pode. Aqui nós vamos ter tanto na origem quanto no destino, entendeu? Na transferência com finalidade definida. Ela tem um carimbo, né? O dinheiro, o Pix já vai com carimbo, né? Como se você escrevesse lá, mandasse um Pix e escrevesse lá naquela parte que você pode escrever, né? Olha, esse dinheiro tem que ser enviado, tem que ser aplicado em tal lugar, tal lugar, tal lugar, entendeu? Você já vai e a pessoa não tem mais o que fazer ao receber esse recurso. Bom, as emendas individuais têm uma derivação, que é o seguinte, a emenda por relatoria ou do relator, chamado geral do orçamento. Pessoal, olha só, essa emenda ela é muito importante. Ela é um reflexo da emenda individual que a gente acabou de ver, por transferência especial. É o seguinte, o relator ou a relatora, somente ele, tem direito a emendar o orçamento. Fora as emendas individuais, tá? Aqui é uma emenda só de relatoria, por o fato de ele estar ocupando o espaço de relator. Elas serão a somatório das emendas de bancada, que é 1%, mais as emendas individuais por parlamentar, que é 2%. Então, são 3%. Então, são milhões e milhões de reais aqui, tá? Indica a execução de programas de despesa oriundas de quê? Da sociedade civil. Então, a sociedade civil pode pedir para ele, olha, eu queria que você mandasse dinheiro aqui para esse programa, que é muito bacana. Pode ser agentes públicos, né, um servidor público, uma servidora pública e tal, um auditor do TCU, um secretário executivo do ministério e tal, e também dos próprios parlamentares, os amiguinhos dele.
Nesse caso aqui, pessoal, dos parlamentares, atenção a isso aqui, ó. No caso dos parlamentares, é assim, ó, é simples assim, ó. Aqui está o relator, tá? Ele está sentado aqui na bufunfa aqui, ó. É muita grana aqui. E ele vai lá, ele pode, a bel prazer dele, tá? Trazer aqui, ó, um remendo aqui para a nossa LOA, que é a nossa emenda, né? Só que aqui nos bastidores, ó, vamos ter vários parlamentares chegando aqui no ouvido dele falando, oh, põe isso aqui lá para o meu estado, põe isso aqui para a minha cidade, entendeu? Aprova aqui uma emenda para comprar bolo, né? Para distribuir para a cidade lá, enfim, qualquer coisa, pessoal. Dentro da lei está tudo valendo, né? Beleza. O que acontece? Há a possibilidade desse parlamentar estar usando aqui o relator, ou seja, as emendas de relatoria, para se esconderem, porque na verdade a emenda não é deles. Isso aqui é um conchave, é uma conversa de bastidor. Imagina você está passando no corredor e passa pelo relator, pega na mão dele e fala assim, relator, usa lá R$1 milhão dos seus 10 bilhões lá, para colocar a compra de bolo lá para minha cidade lá, né, distribuir bolos, né, para o pessoal da cidade lá, entendeu? Beleza. Quanto à execução fraudulenta ou ineficiente, então pode ser uma fraude ou só mesmo uma coisa ineficiente, entendeu? Pois, a rigor, a emenda foi do relator e não dele, dos parlamentares que pediram. O que, a priori, afronta o princípio da transparência ou da accountability. Veja que isso aqui é um pouco mais complexo você categorizar como infringimento ao princípio da transparência, mas já tem doutrina, já tem jurisprudência dizendo que isso não é muito republicano, né? Você usar aqui, aí o relator ele é o culpado de tudo, mas na verdade ele só respondeu pedidos, né, digamos assim, dos parlamentares. Então a emenda de direito, de fato, né, não é dele, mas de direito é. Então por isso que fica naquela dicotomia. Mas isso já cai em prova dizendo que infringia sim, tá? Então isso aqui é um reflexo das emendas individuais, tá? Lembrando que a emenda de relatoria não tem aquilo de transferência especial ou definida não, tá? Aquilo ali é só para as emendas individuais. Bom, para finalizar a parte teórica aqui, nós temos assim, ó, o STF suspende emendas impositivas, nesse caso individuais apenas, tá? Não tem aí, não tem aí vamos dizer assim, a extensão para as emendas de relatoria ainda não. É só as emendas impositivas, porque as emendas de relatoria não são impositivas, tá? Só as emendas de bancada estadual e as individuais. Nesse caso, somente as individuais, até que o Congresso criar novas regras de transparência. Vejam, então, para o STF, que é o guardião da Constituição, transparência é um filhote da transparência é um filhote da publicidade. Então, é um princípio conexo, causal, né, do princípio da publicidade. Então, a decisão do Flávio Dino, que é um dos ministros do STF, suspende a execução de emendas até que o Legislativo e o Executivo regulem novos procedimentos de transparência. Tá? Então, você vê, ó, 14/8/2024, notícia bem recente para vocês. Tá? Então, por enquanto, a execução de emendas impositivas está suspensa pelo STF. Não tem decisão ainda final, mas ela está suspensa. Vamos ver como é que cai em prova de concurso. Conforme disposições constitucionais, as emendas parlamentares individuais apresentadas ao projeto de LOA serão aprovadas nos termos do percentual da receita corrente líquida, de acordo com as seguintes configurações. Ó, 1% não é, porque essa emenda é de bancada, ele quer individual. 1,2 e 1,2 era antes da reforma, tá? Então a reforma foi em 2022, tá? Da emenda 86. Da emenda 126 para com a emenda 86. Então é 2023 a prova. Então ficamos em letra D e letra E. Por que a letra D está errada? Porque agora são 2% sim, mas não aquilo previsto na LOA, e sim da receita corrente líquida aprovada, executada, do ano anterior, sendo que 50% tem que ser para a área de saúde, isso aqui não mudou. Então a resposta certa, letra E. Um Estado da Federação recebeu recurso decorrente de emendas individuais impositivas apresentado no projeto de lei por meio de transferência especial. Gente, isso aqui é a palavra-chave, expressão-chave, para você responder a questão. Então é transferência especial, tá? Os recursos foram na ordem de R$800 mil. Pelas regras constitucionais para a aplicação desses recursos, vamos lá. 70% no mínimo, por ser transferência especial, tem que ser gasto com despesa com pessoal. A gente viu naquele quadro lá. Assim, 800 vezes 0,7 dá 560, fazendo com que o ente da federação possa ter uma liberdade de apenas 240 dos 800
R$ 1.000, tá? Então, a primeira resposta está errada, porque é 240 que sobra e não 200 mil. A outra está errada porque não é 200 mil, é 240 e não pode aplicar em amortização da dívida, tá? O valor deverá ser igualmente dividido, não, é 70% para a despesa com capital. O valor total deverá ser aplicado em áreas de competência da União. Essa aqui é a questão mais difícil, a letra mais difícil, porque seria transferência com finalidade definida, que pode ser gasto em coisa da União. Se é especial, é do ente da federação beneficiado. Então a resposta certa é que eu só posso gastar pelo menos, só posso não, pelo menos eu tenho que gastar 560 mil, está aqui 560 mil, para ser aplicado em despesa com pessoal, tá? Então não esquece, 70%, se for transferência especial, tem que ser despesa com pessoal. Em atualizações recentes, a Constituição da República Federativa do Brasil definiu as modalidades em que recursos de emendas individuais impositivas apresentados ao projeto de LOA da União poderão ser alocados em entes federativos. Uma dessas modalidades é a transferência especial. Veja que é a mais cobrada, tá, pessoal? Tem mais coisa a memorizar. Que em outras regras, vamos lá. Existe vinculação ao programa da emenda? Não, pessoal. A emenda foi para o Ministério, o dinheiro foi para o ente, a emenda é pulverizada. O dinheiro agora é do ente da federação. Impõe aplicação em programações finalísticas da área de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado. Ou seja, ele vai aplicar na competência dele e não da União. Resposta correta, letra B. Ordena a aplicação de pelo menos 50% com despesa de capital? Não, pessoal. 70%. Requer celebração de convênio? Não precisa, porque o dinheiro é dele, ele faz o que quiser, inclusive celebrar ou não. E veda a aplicação de recursos em despesa de custeio? Não, pessoal, pode ser. Inclusive na despesa de saúde é obrigatória, né? Então não veda não, tá? Então a resposta certa é a letra B. Imagine uma situação hipotética em que o Tribunal de Contas da União tenha realizado a auditoria ordinária em loco, com o objetivo de verificar a aplicação de recursos da União, recebido por determinado ente proveniente de emenda individual impositiva, previsto no artigo 166-A da Constituição, na modalidade especial. Se a transferência especial, pessoal, esse dinheiro é do ente da federação. Será que a União tem competência para investigar esse dinheiro? Boa pergunta essa aqui, né? Diante do exposto, é correto afirmar que é uma transferência especial e o TCU está metendo o bedelho lá, porque o dinheiro vem da União, isso é fato. Mas será que é o da União o dinheiro agora? O TCU possui respaldo? Não possui, porque o dinheiro é do ente da federação agora, não é mais da União. Não possui competência nem respaldo, tá? A competência para a fiscalização dos recursos é privativa de ordem de controle do ente ou do órgão beneficiário dos recursos. A competência para a fiscalização dos recursos é privativa do órgão de controle interno do ente. Não, tá? Não é do controle interno do ente, tem do controle externo do ente, mas é do ente, não da União. O TCU não é o órgão de controle externo competente para realizar a referida auditoria, e sim o Tribunal de Contas do respectivo Estado-membro. Certíssima, porque o dinheiro é do ente. Se fosse transferência com finalidade definida, aí a União entraria. O TCU é o órgão de controle externo competente, ele não é respaldado nem competente, tá? Tira esse negócio. Se for transferência especial, é o órgão de controle estadual ou municipal. Maria, deputada federal, durante o processo legislativo que elabora a LOA do exercício financeiro X, apresentou emenda individual impositiva, beleza, do respectivo projeto. Por tal razão, questionou sua assessoria sobre a possibilidade de, valentes da sistemática da emenda individual, direcionar recursos ao seu estado de origem, que pode ser para a União, tá? Aí beleza. Se for para o estado, pode ser também. De modo que a passagem a pertencer a este ente. Então, quer dizer, ele quer que o dinheiro pertença ao ente, ele não quer que pertença à União, aplicado lá no ente. Ele quer que pertença ao ente aplicado por ele, no ato da transferência financeira. A assessoria respondeu corretamente que o objetivo da Maria é plausível, tá? Mas vamos lá. Pode ser alcançado por meio de transferência especial? Pode, por conta disso aqui, ó, tá? Ele quer que o dinheiro que seja do ente da federação, tá? Pode ser alcançado por meio de transferência voluntária? Voluntária nada a ver. Será alcançado por meio de transferência obrigatória, de modo que os recursos serão aplicados na área de competência da União, não da União, é do ente beneficiado. Não pode ser alcançada por transferência especial. Pode ser alcançada por meio de transferência com finalidade definida? Não, porque ela quer que o dinheiro seja do ente da federação, tá? O que, inclusive, infringe o princípio da transparência. As recentes alterações constitucionais que trataram da impositividade quanto à aprovação e execução de emendas parlamentares ao orçamento procuram garantir a aplicação de recursos para ações do serviço de saúde. Então, o
O legislador derivado, quando foi editar a emenda, ele ficou preocupado com a aplicação de dinheiro na área de saúde. Essa garantia de aplicação de recursos, vamos lá. Considera a despesa de investimento e também custeio? Sim, a legislação não determina se é um ou outro. Então pode ser investimento, como uma obra, ou despesa de custeio, compra de vacina. Está relacionada com a transação intra? Nada a ver, intra. Se aplica a 50% da emenda individual e de bancada? Não, a de bancada, não sei se eu já citei, esse percentual para ser aplicado obrigatoriamente na saúde só são aplicadas as emendas individuais, tá? A de bancada não. Se referem também às emendas de relatoria? Não, também não. Relatoria não tem essa imposição de que a metade sempre tem que ser na área de saúde. Se vincula a execução por meio de transferências especiais? Não, nada a ver. Né? Quer dizer, tem tudo a ver, mas digamos que também se vincula a questão das emendas com finalidade definida. Tá? Então, a resposta mais correta é a letra A. Próxima. Essa questão aqui é bem legal, porque ela, primeiro, é grande, dá aquela impressão que isso é difícil e tal, mas que lendo com cuidado você consegue fazer. O Congresso Nacional institucionalizou uma duplicidade de regime de execução de emendas parlamentares. O regime transparente, próprio das emendas individuais e de bancada, e o sistema anônimo de execução de despesas decorrentes de emendas de relator. Então, quer dizer, ele não está tratando aqui das emendas individuais, está tratando da emenda de relator, que tem uma emenda individual, que compromete a transparência, que é análoga, mais ou menos, o que acontece com a emenda de relatoria, principalmente quando ele recebe aqueles pedidos dos parlamentares que não é ele. Né? Isso porque, enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor à emenda do beneficiário da despesa, tornando claras e verificáveis as origens e destinação do dinheiro gasto, lembrando que isso aqui, cuidado, aqui ele deu uma exagerada meio errada aqui, viu? Aqui, a destinação do dinheiro gasto. Eu vou explicar isso aqui já já, tá? As emendas de um relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa. A gente sabe que 90% do que o relator está pedindo lá são dos outros deputados. Por meio da utilização da rubrica orçamentária única, RP09, na qual todas as despesas previstas são atribuídas indiscriminadamente à pessoa do relator, que atua como figura interposta entre os parlamentares incógnitos e o orçamento público federal. Foi o que eu falei para vocês. Aqui está o relator e aqui está aquele monte de parlamentares aqui, pedindo o relator que faça aquele tipo de emenda. Para todos os efeitos, a emenda é do relator, mas na verdade não é. Foi um pedido do parlamentar. Conferências chamadas emendas de relator vis-a-vis, com os princípios orçamentários, é correto afirmar. Quer dizer, ele deu aqui agora a ideia de que isso infringe algum princípio orçamentário e por tabela constitucional. Corrigindo aqui, tá, gente? Essa parte aqui ela está meio equivocada, tá? Porque a destinação de gasto só vai existir salvo quanto às transferências especial. Na transferência especial não tem como saber, tá? Por isso que justamente ele está relacionado às emendas de relatoria, porque ela segue um trâmite meio parecido com a transferência especial, tá? Vamos lá. Existe incompatibilidade, uma vez que a apresentação inexiste incompatibilidade? Não, existe incompatibilidade. Principalmente com o princípio da transparência, o princípio da especificação, não tem como especificar, princípio da... Por que não dizer também da exclusividade, né? Porque isso, de certo modo, vamos dizer assim, quebra o paradigma da questão da despesa ser discriminada naquele momento, né? Como se fosse uma exceção ao princípio da pureza, trazendo um assunto que não era para ela tratar, que é infringir a transparência. Né? Mas transparência, especificação, publicidade, tudo isso é infringido. Tá? São incompatíveis com os princípios orçamentários da publicidade, transparência, impedindo o controle administrativo interno e a fiscalização externa da execução do orçamento, principalmente a priori. Realmente, a priori, fica muito comprometido. Não destemperam as diretrizes orçamentárias constitucionais? Destemperam, que é a questão da princípio da publicidade, por exemplo. São incompatíveis com os princípios orçamentários, uma vez que não acolhem o devido processo legislativo? Não, não é por isso. Todo o procedimento para alocar as emendas na LOA estão dentro da lei, passam pelo trâmite, entendeu? Está tudo ali. O que é a execução dessa emenda é que infringe os princípios, tá?
devem ser consideradas compatíveis com os princípios? Não, pelo menos boa parte deles não. Então, realmente, a resposta certa é a letra B de bola. Próxima. O gráfico a seguir apresenta informações sobre a autorização, o empenho, o pagamento de programações de despesas por meio de emendas parlamentares individuais ao orçamento federal nos períodos indicados. Então, está aqui o gráfico, tá? Que não é muito importante para as questões. Vamos lá direto ao assunto. A análise do gráfico, à luz das disposições constitucionais sobre emendas parlamentares ao orçamento, permite afirmar o seguinte: ó, o instrumento de emendas impositivas promoveu ampliação do poder dos parlamentares sobre a ótica da execução dos recursos. Então, o que ele fez na prática, essas emendas? Deu ao Congresso Nacional um poder que até então eles não tinham, que é praticamente executar o orçamento, mandar para o ente e o ente executar o orçamento, principalmente quando for emendas de transferência especial. O crescimento de aplicação de recursos na área de saúde, não necessariamente. A despeito do caráter impositivo, a efetiva execução das despesas derivadas de emendas não sofreu alteração. Sofreu, né? Porque se é impositivo, o presidente fica com medo de não fazer, né? As despesas orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares ainda apresentam um grau de execução inferior às despesas. Ficou aqui meio assim, faltando alguma coisa nessa questão aqui, né? Devia ser as despesas ordinárias, sem emendas, né? Enfim, mas está errado. As emendas parlamentares individuais foram negativamente impactadas pelo caráter impositivo? Claro que não. Foram positivamente impactadas justamente por conta dessa imposição de execução. Tá? Então a resposta certa, a letra A. De acordo com a Constituição, o orçamento da União é o quê, pessoal? Impositivo em relação às emendas. Muita gente acha que toda a LOA é impositiva. Gente, não é a LOA que é impositiva. O que é impositiva são as emendas individuais ao projeto de LOA e as programações incluídas em todas as emendas de iniciativa de bancada hoje em dia. Aqui, emenda constitucional 126 de 2022 e a emenda de bancada, emenda constitucional 100 de 2019. Ok? Autorizativo. A LOA é toda autorizativa, tá? Salvo as emendas. Em relação às emendas individuais, não. As emendas individuais elas não são mais autorizativas, são impositivas e não é mais 1,2, é 2%. Impositivo em relação às emendas individuais ao projeto de LOA, mesmo em caso de impedimento? Não. Se for impedimento, elas quebram isso e vão ser emendas normais. Impositivo apenas em relação às emendas de iniciativa de bancada, mas não de individuais? Não. As individuais também, tá? Então, apenas está errado. Autorizativo em relação às programações incluídas em todas as emendas de iniciativa de bancada? Falso, não é autorizativo. E sim, positivo, 1% está correto. As emendas individuais dos parlamentares ao projeto de LOA devem obedecer a um limite mínimo de receita corrente líquida estabelecido no projeto encaminhado ao presidente da República, pelo presidente da República, pelo Poder Executivo, sendo a execução das ações e dos serviços públicos propostos facultativos ao presidente da República, ainda que não haja impedimento de ordem técnica. Gente, está errado porque, a priori, é impositivo, entendeu? Desde que haja impedimento de ordem técnica. Ele fala que não haja, então o presidente vai ter que fazer ou vai ter que fazer. Muita gente acha o seguinte, ó, o presidente vai fazer. Gente, ele tem 12 meses, tá? Para fazer essa despesa. Então, assim, o fato do Congresso ter aumentado o poder dele não influi em que data, em regra, o presidente vai executar essa emenda, não. Então, há a possibilidade ainda dele usar essas emendas com poder de barganha político em relação ao Congresso. A não ser que seja uma emenda muito específica, tipo assim, é uma emenda parlamentar para, por exemplo, turismo durante o São João. A gente sabe que o São João no Nordeste é uma coisa muito importante e tal. Aí o parlamentar, ele fez uma emenda para o São João, melhorar a infraestrutura do lugar que está tendo São João e tudo mais, tudo mais. Compra de maquinário para fazer um São João naquele lugar, por conta do turismo, etc. Beleza. Então o presidente assim ele fica meio vinculado, porque é uma emenda para o São João. Ele não vai deixar passar o São João para depois aplicar a emenda. Né? Então, assim, salvo esses casos específicos, o presidente tem 12 meses para aplicar esse valor. No âmbito da União, as emendas individuais ou de bancada, porque as duas são impositivas, do Estado, de bancada de Estado e DF, ao projeto de LOA serão de execução obrigatória, salvo no caso de impedimento de ordem técnica. Questão maravilhosa, perfeitinha, bonitinha, tá tudo aí bonitinho, tá? E assim encerramos nosso aulão com esse tema bastante delicado que está ainda em discussão no Congresso. Então, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, para você ficar ciente, essa discussão está
sendo deliberada ainda, não tem aí um fechamento, não tem uma decisão judicial específica, não tem uma nova emenda no Congresso e tudo mais. Mas é o que está posto no dia e é o que você tem que levar para o seu dia a dia, tanto para a sua prova quanto para o seu dia a dia de cidadãos, para você conhecer mais do que acontece nos bastidores do Estado. Nas minhas aulas eu sempre trago coisas para concurso público, mas associadas sempre ao enriquecimento da cidadania, porque ao conhecer o trâmite legislativo, como é que funciona o seu dinheiro, como é que é seu dinheiro aplicado, quais são os caminhos criados para aplicar esse dinheiro, se infringe alguma coisa, se não infringe, isso é muito importante para nós nos engrandecermos, né, como cidadania e como nação. Tudo certo? Pessoal, convido a todos a conhecer nossas redes sociais aqui, tá? YouTube, Instagram e Facebook, @professor Paulo Lacerda, sigam-nos lá também e, claro, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal, vai ser muito legal ter você com a gente aí, tudo bem? Espero que você tenha gostado, curtam bastante o vídeo, como eu falei mais uma vez, compartilhe, curtam o vídeo, comentem, vejam o que vocês querem para novos vídeos, por exemplo, vai ser muito legal essa interação, tudo certo? Sou o professor Paulo Lacerda, bons estudos a todos e até a próxima.